Saudações, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso DGCast, o podcast aqui que a gente organiza pelo projeto do blog do DG. DGCast que tem como principal intuito trazer personalidades, pessoas marcantes no mundo notarial e registral, para que a gente conheça um pouquinho mais da vida dessas pessoas, do que elas entendem aí como legal dentro da nossa profissão, pontos a melhorar, pontos a evoluir. Esse é o intuito do nosso DGCast. E eu sempre falo que sugestões são bem-vindas. Se vocês tiverem sugestões de potenciais entrevistados, deixem aqui nos comentários para que a gente possa buscar trazer as pessoas que, além de mim, vocês achem legais. Eu lembro que o nosso DGCast ele tem o apoio de dois grandes parceiros aí dos meus projetos. Um deles é a Ciplan, que é uma grande empresa de softwares para cartórios, e a Deva, que é uma marca de roupa, um projeto muito legal, que tem como principal intuito aí propagar o bem, propagar boas mensagens. Então, tanto a Deva como a Ciplan são apoiadoras desse projeto, e eu vou deixar no descritivo do vídeo os links, os sites aqui, todos os canais para que vocês possam conhecer. O nosso entrevistado de hoje aqui no DGCast é um grande amigo, um grande profissional, uma pessoa que atua de maneira muito intensa em prol da atividade notarial e registral. E essa pessoa é o João Francisco Massoneto Júnior, também conhecido como Olhos de Esmeralda. Vocês vão ver aqui ao longo do vídeo os olhos de esmeralda do Joãozinho, como eu gosto de chamá-lo. E quero dar as boas-vindas, João. É uma honra ter você aqui. Fiquei muito feliz com você ter aceitado aí o convite para estar conosco. Você que é um amigo, um irmão, um parceiro de longa data. E a gente fica feliz em poder receber as pessoas que a gente admira aí nos nossos projetos. Seja bem-vindo. Obrigado, Arthur. Para mim é uma honra também estar aqui. Achei mais um projeto junto, né? Mais um. A gente sempre tá fazendo projetos juntos aí. Para mim é sempre um grande prazer. E tema cartório, né? Imagina. Gostoso, né? É muito bom. Agora esse apelido aí não tá certo, não. Isso Olhos de Esmeralda. Tem outros, mas os outros a gente deixa pra lá. Você sabe que até a Rose me falou antes de sair de casa. Hoje ela falou, porque a gente é muito amigo, né? O João e eu. Ela falou, vê se vocês vão falar coisa séria lá e não fica brincando o tempo inteiro. Mas é óbvio, né? Que uma brincadeira ou outra a gente faz aqui quando o assunto é o trabalho. Mas a gente vai trazer um material legal para vocês. E... João, eu quero começar, a ideia aqui do nosso projeto, claro, a gente vai falar sobre temas notariais e registrais, algumas coisas, mas a gente gosta muito também de ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor a história de quem passa por aqui, porque as histórias muitas vezes elas inspiram outras pessoas, né? Principalmente vinda de alguém que respira aí o direito notarial e registral há algumas décadas, né? A gente vai falar sobre o tempo certo já já. Mas, não sei, o pessoal talvez não saiba, né? Mas o João, ele nasceu, né, no berço notarial e registral porque o pai dele é tabelião na cidade de Monte Azul Paulista, onde o João sempre trabalhou. A gente vai contar um pouquinho sobre o momento de transição profissional que João vive também. Mas você nasceu dentro do ambiente do cartório. Quando você nasceu, seu pai já era tabelião, exatamente? Enfim, João nasceu, seu pai já era tabelião? Como que foi essa história? Como você lembra de alguma coisa de cartório quando você era criança? Conta um pouquinho disso pra gente. Sim, eu nasci praticamente dentro do cartório, que eu brinco, mas é uma brincadeira que é a realidade mesmo. Meu pai, acho que, salvo engano, foi em 82, 83, nomeado como titular mesmo, né? Mas já em 79, 78, ele já estava respondendo sempre em Monte Azul Paulista? Sempre. É que a história do meu pai também é puro cartório, né? Porque não é aquilo que a gente sempre ouve falar de cartório que passa de pai para filho. No caso do meu pai não foi isso. No caso do meu pai era de família muito simples, né? E ele, aos 16 anos, começou a trabalhar como office boy no registro de imóveis, que era, naquela época, junto com o fórum.
Era tudo dentro do fórum. Tá. E lá, então, ele fazia diversas funções. Ele chegou até a ser diretor do fórum na época. Legal. E ele trabalhou ao lado de grandes nomes, inclusive um grande nome aí no nosso mundo notarial e também no jurídico de São Paulo, principalmente. Mas notarial, ele é conhecido no Brasil inteiro, que é o Nalini, né? Dr. Nalini. Dr. Nalini, ele foi, acho que a primeira comarca dele, se eu não me Nalini é uma engano. referência para todos nós. Inclusive, ele é cidadão monteazulense por conta de ter sido juiz lá. E acho que, salvo engano, foi a primeira comarca dele, Monte Azul. E ele conhecia teu pai ali. E até hoje eles mantêm uma amizade muito boa. Que legal. E o meu pai, na época, era o braço direito lá, né? O diretor do fórum e tal. E aí, quando meu pai se formou em Direito, trabalhando ali, né? E lá ele mexia tanto na parte judicial como na extrajudicial. Ele foi convidado para assumir o cartório de notas que ia sair do fórum. É uma época que pediram para separar o extrajudicial do judicial. E meu pai queria sair para advogar, que ele tinha uma proposta boa. Ele tinha se formado em Direito. E aí o juiz da época falou, não, você é o que mais sabe aqui da parte de notas, você tem que pegar o cartório. Começou a insistir com ele e ele acabou pegando. E aí, depois ele foi nomeado pela Corregedoria, isso bem antes da Constituição, né, 82, mas ele pegou antes, né, por isso que eu digo que eu nasci, ele já estava até como titular. Qual ano do seu nascimento? Você tem... É 80. 80. Eu tenho 44 anos. Ele estava... Não, 80 ele já era como se fosse um interino hoje. Tá. Aí ele só estava precisando da nomeação final, que foi depois, foi quando eu tinha 2 anos, sei lá, de idade mais ou menos, 82. Então eu desde criança, eu sempre estava dentro do cartório. Tenho uma irmã que é mais velha, um pouco mais velha só que ela é veterinária. Ela não tem nada a ver com os cartórios. Mas ela não quis. Eu que ficava mais... Ela também, né? Ia quando pequena no cartório. Foi a parte lúcida da família, foi ser veterinário. E no caso, eu ficava sempre dentro do cartório, desde pequenininho. E assim, logo adolescente mesmo, eu trabalhava no cartório nas minhas férias. Porque sabe aquele negócio que o pai fala, vai lá trabalhar, vai lá ajudar. E Monte Azul é uma cidade pequena, né, aí e aquela época também, né? Outro tempo. Eu ia pra rua fazer as coisas de office boy nos bancos e também... ajudava no balcão, né, reconhecimento de firma e autenticação, dentro do que, vai colando selo aqui, tudo o que dava para fazer. E eu recordo, sempre quando eu estou conversando com alguém mais velho de cartório, eu falo da gelatina, porque eu posso não ter sido da época de fazer a escritura na máquina e na gelatina, já como registrado e tal, mas eu presenciei isso quando o moço que eu trabalhava lá informalmente, no cartório nas férias, eu via a gelatina, eu lembro certinho do cheiro da gelatina, do mimeógrafo. E então, assim, de cartório, desde quando era só máquina, eu já via fazer as escrituras, eu ficava olhando como que era. Você lembra de alguma coisa da tua época de infância que você olhava assim e falava, nossa, isso aqui eu acho muito legal dentro do cartório? Eu lembro do meu pai batendo a máquina, porque assim, todo mundo batia muito rápido. Só que o meu pai, na época, ele batia tão rápido que ele fez próximo ao tanto de tecla por minuto da que ganhou o prêmio no Brasil, não sei o quê. Então ele era muito bom, porque ele já vinha daquelas audiências também. E você tinha que ser rápido, ouvir. E eles batiam. Só que eu lembro que quando mudou para o computador, eles quebravam até o teclado, de tanta força que eles colocavam, porque eles estavam acostumados com a força da máquina, né? Os dedos eram muito... Eu cheguei a fazer aula de datilografia. Eu ia falar isso agora, você comentando sobre a máquina, eu lembro que quando eu me formei na faculdade no ano de 2001, e toda e qualquer prova, estágio, tudo que a gente fazia, nós tínhamos que ter noções de datilografia. E eu me recordo, eu fiz curso de datilografia na máquina. Para poder fazer provas. Enfim, você ia fazer uma prova num escritório para um estágio, concursos, né? Concursos de escreventes judiciais que existiam naquele tempo, que existem até hoje, era na máquina.
E olha só que interessante, hoje, é o que você falou, não tem, né? Aliás, a máquina virou o pessoal, os antigos e até quem gosta da atividade parece que é um item meio de coleção, né? Uma coisa meio de museu, porque não tem mais. Eu lembro dos Digo, né, que eles colocavam, porque aí de repente errava alguma coisa, porque no transcrever você ia fazer o quê? Ficar perdendo tempo apagando lá, demorava. O seu Camilo, que esteve aqui no nosso primeiro episódio do podcast, ele conta que ele guardou algumas máquinas como recordações. Meu pai também. Guardou também, então olha que legal. Ele tem na sala dele uma máquina que ele trabalhou na época do fórum. E formalmente, quando que você começou a trabalhar no cartório de Monte Azul Paulista? Você tinha quantos anos? Você já estava decidido? Enfim, foi uma coisa que aconteceu sem você querer muito? Porque às vezes a gente vê, né? Você comenta, eu ia lá nas férias e tudo. Há crianças, adolescentes e adultos aí no início da vida adulta que eles são jogados para uma coisa sem querer muito. Como é que foi com você? Você queria estar lá? Não, foi igual você falou. Você foi jogado. Foi jogado. E foi bem isso mesmo. A paixão pela atividade veio depois. É incrível, né? Eu nasci dentro do cartório, mas a paixão só veio depois. Mas você foi contratado lá com quanto tempo? Qual idade? Vou revelar uma coisa aqui. Muito dessa paixão veio depois que eu já trabalhava um tempo no cartório. E muita gente faz parte disso. E você é um deles. Você, Sérgio Bueno, Reinaldo Veloso, na época do protesto, depois passou aquela questão do notas do grupo do Yahoo, que então vem o Paulo Geiger, vem nos e-mails. O Felipe, vem o Poisel, vem o Biratã Guimarães, vem o Flávio Fischer, Volpe, o pessoal todo que participava lá. Meu. Eu não vou nem continuar falando porque tem bastante gente e às vezes eu vou esquecer, mas eu dei assim, alguns nomes. O piorzinho sou eu que você citou aí, o resto é tudo gente fina. Essa época foi quando eu comecei a me apaixonar pelo Notas. Você acredita? Porque o que acontece? Aqueles debates eram tão instigantes, né? E eu estava fazendo direito já. Eu não lembro até se já formado ou para se formar quando Você estudou em Ribeirão Preto, ali pertinho de Monte Azul, não Isso. foi? Então, até retornando um pouco a pergunta. Meu pai, a minha irmã tinha saído para estudar fora. E meu pai acho que tinha muito medo de eu estudar fora, porque eu era meio bagunceiro, né? Então acho que ele ficava pensando, nossa, ele vai dar um trabalho. Aí ele pegou e começou assim, né? Faz direito. Faz direito. Sim, direito. Fica aqui no cartório, não vai morar fora não. Quantos anos você tinha nessa, você lembra? Era aquela época de 18, 19, né? Que a gente sai do colegial e vai pro... Porque, assim, teve algumas coisas na minha vida. Eu sofri um acidente, quase morri com 16 anos. Isso mexeu muito com a minha cabeça e cicatriz, um monte de coisa. E aí, com tudo isso, na hora que chegou nos 18 anos, 19, eu pensava, assim, sei lá, em morar fora e tal. Mas aí meu pai veio e falou, não, entra definitivo para trabalhar no cartório, faz direitos, tem o ônibus que vai para Ribeirão, que é 100 km, todo dia 100 km para voltar, chegava... E assim, eu até... Hoje a gente vê que é bom agradecer, né? Mas meu pai era muito rígido no sentido de horário. Até hoje ele é assim. Então, por exemplo, eu chegava uma e pouco, ia dormir às 2, 8 horas eu tinha que estar lá. 8h05 ele já reclamava. Essas são aquelas coisas que talvez quando a gente vive, a gente critica, mas que depois a gente agradece, principalmente quando a gente é pai, né? Porque a gente é pai, a gente fala, pô, isso é legal, eu quero levar esse valor pro meu filho, né? E assim foi, eu peguei, aceitei, ele fez uma chantagemzinha emocional. Eu lembro que ele me deu até um carrinho antigo lá, um carrinho... Vem trabalhar no cartório e ganha um carro. Se você for morar só fora, eu não vou ter condições de te dar um carro, sabe? Mas meio que me comprou e eu sabendo, eu assim, consciente, né? Mas na verdade eu via que ele queria muito e tal. E olha que ainda bem, né? Hoje eu falo que ainda bem. Porque naquela época eu não tinha essa paixão. E aí eu comecei a trabalhar. E você entrou, então, não gostando muito. Essa época você não gostava muito. Não... Assim, não é uma coisa que eu não gostava e odiava. Não era isso. É que eu não era totalmente apaixonado como eu sou hoje. Mas não tinha um encanto pra mim era comum. Seria um emprego como outro qualquer. E em 1999...
Em 1999 eu entrei definitivo. Aí, acho que até o registro naquela época, acho que ele também tem... Você tinha seus 19, 20 anos de aí idade. acho que, se eu não me engano, até registro foi em 2000, não sei. Porque também tinha aquele negócio que queria ver se eu ia ficar. Se afirmar. E aí, logo que eu entrei, você lembra que o protesto veio pro Notas em 2000? 2000 é que você... 2000, o meu primeiro cartório foi em 2005. Não, mas então você já pegou... já peguei com o protesto anexado. Mas foi 2001, se eu não me engano, Isso. né? Então, logo que eu comecei, eu ainda não sabia muita coisa, sabia os básicos ali, né? Ajudava no que... E aí veio o protesto. Aí veio o protesto e meu pai nunca teve protesto, era sempre notas, vida toda. E ele não sabia o que fazer com esse protesto, e aí foi num curso, não me levou no curso, levou outros 2 que trabalham com a gente. E O pessoal tem medo do protesto até hoje, é interessante isso, né? Você sabe que recentemente algumas cidades aqui em São Paulo receberam um protesto e alguns dos colegas mandaram colaboradores, pediram, né, para mandar colaboradores lá no meu cartório em Itacoaxetuba, para poder receber um treinamento, ver como é que funcionava e tal. E aí até eu falava, olha, assim, não é um funcionamento razoavelmente tranquilo, mas é uma especialidade que demanda muita atenção, critério de conferência é muito rígido. Mas eu noto que o pessoal tem um pouco de medo do protesto, até para lecionar. Encontrei o Mário Camargo recentemente, o Mário Tabelião em Santo André, e o Mário que hoje é um dos coordenadores do curso Registrando, que é um curso preparatório para concurso. Aliás, fica a recomendação aqui para a galera que presta concurso, que conhece o curso Registrando. O Mário falava, cara, hoje em dia pouquíssima gente fala sobre protesto. Ele, Mário, fala, eu, Arthur, falo, eu gosto de dar aula sobre protesto, mas tem pouca gente. Interessante isso, é uma especialidade bonita, mas ela gera um medinho, parece, nas pessoas de falar sobre, trabalhar. E eu acho que até por falta de uso mesmo, o pessoal também nem... Aí só estuda quando é para quem está prestando concurso ou para quem vai, de fato, trabalhar com protesto. E aí, o que acontece? Com a vinda do protesto, meu pai passou essa responsabilidade para mim. Ele falou, e eu estava fazendo faculdade. Ele falou, não tem ninguém para te ajudar, porque ninguém sabe. Você vai ter que estudar, você vai ter que ver e te vira. E o que eu fazia? Eu ia estudando no ônibus o protesto, todo o material, as normas sobre protesto, uma apostila que fizeram na época, não lembro se foi esse Plan Ctrl M que fez para ajudar, né, nosso amigo Marcos. Marquinhos, mandar um abraço pro Marcos. Por isso o tempo da amizade que eu tenho com o Marcos, nessa época foi onde que eu peguei muita amizade, o Maurílio que depois eu vinha saber que é irmão do substituto do Frederico, lá de Ribeirão, do Registro de Imóveis. Eu estudei com ele, eu e o Rafa. O Marcos eu conheço desde também de 2005. Incrível. Eu falando da época, o Maurílio que trabalhava... Ele falou, eu sou irmão do Maurílio, o Rodrigo, ele é substituto do Frederico. Aliás, viu, gente, não é porque a Ciplan é apoiadora aqui do nosso podcast, a Ciplan é a empresa que faz o meu sistema dentro do cartório. E claro que existem outras, mas eu sempre gosto de recomendar bons trabalhos e ali tem muita gente séria trabalhando. A gente sabe que hoje um cartório precisa de um bom software, né? Bom programa de gestão, e a Ciplan é muito legal. Eu acho que... E nessa época era só Ctrl M, né? Era dividido, na verdade, né? Tinha Ciplan, tinha Ctrl M, que eram empresas distintas, e aí a Ciplan e a Ctrl M se uniram, chamou Ciplan Ctrl M e depois virou só Ciplan. Hoje é só Ciplan, né? Isso. Então, e aí eu ia estudando. Às vezes eu tinha prova, eu não estudava para a prova, eu estudava protesto, porque era muito imediato. E na época, o registrador da época lá, que tinha o protesto, ele não achava que não ia acontecer aquilo. Mas já tinha publicado, ia acontecer. E ele não quis abrir. Assim, vem cá, vou te mostrar como que é. Porque aí metade ia pra gente, não tinha jeito. A outra metade, por direito adquirido, ficou combinado que só depois da extinção da delegação. E aí foi que eu tive que aprender muito, estudar muito protesto. E aí eu fui gostando do protesto. Só que eu ainda não tinha... Depois eu passei... Eu gosto bastante de protesto, falo às vezes sobre protesto, porém...
a minha paixão é o Notas. Mas é engraçado que eu lembro que as primeiras vezes que eu conversei com você sobre matérias de direito, assim, sobre matérias de cartório, foi sobre o protesto. Você começou a fazer um movimento maior pro Notas depois. Isso. Então, e aí foi o que eu falei, devido o grupo de protesto me ajudava muito, onde eu peguei amizade com o Sérgio Bueno, o Reinaldo e o Sérgio Bueno. Fui até lá no cartório dele. Olha, é uma legal. pessoa assim Sérgio maravilhosa. Sérgio Bueno, que é tabelião de protestos puro em São José do Rio Preto. E para quem quer estudar a matéria protesto, ele tem um livro que faz parte da coleção Cartório sobre tabelião de protesto, que na minha visão talvez é o melhor livro que tem para quem quiser em tudo aprender. De protesto, né? Sérgio Bueno é referência. E olha só, aproveitar o gancho do protesto, olha que legal. Nos enunciados, lembra? Eu consegui emplacar um enunciado que eu conversei com você, conversei com a Marta, nossa amiga Marta Eldebs. Ainda a Marta que falou para mim, não, João, faz sim. Me provocou, incentivou ali para fazer. E eu enviei. Então, só que eu ainda estava falando com o Mário Camargo esses dias. O que eu fiz? Nas justificativas eu coloquei o nome de todos vocês. Olha, conversei com segundo o Arthur, segundo o Mário, segundo o José Carlos Alves, nosso amigo também, professor, que muito ajudou também. Era do protesto do poder público, né? De poder protestar. E aí foi o único enunciado comentado pelo ministro lá no dia. Esses enunciados, só para a galera contextualizar aqui, são os enunciados da Justiça Federal envolve da jornada, primeira jornada de direito notarial e registral, e que envolvem a atividade. Quem quiser estudar melhor o direito notarial e registral tem que ler, tem enunciados de todas as especialidades, sem exceção. E o enunciado que João cita é um enunciado da especialidade do protesto. Que permite o protesto do poder público de União, Estado, municípios. E que aí conversei com vocês todos, inclusive com o Dr. Sérgio Bueno, e nomeei lá todo mundo, as palavras de todo mundo lá na justificativa que todos achavam possível. E foi aprovado e foi comentado lá no encerramento. Que o ministro falou, olha, eu fiquei muito feliz hoje com um tema aqui de um dos enunciados, não era esse? Até o Mário estava recordando, né? Foi muito legal, olha, juntou todos os nomes dos amigos aí com quem eu muito aprendi. Mas aí, desse debate de protesto, acabei um dia vendo que tinha um grupo de notas e entrei. E aí foi onde começou a nascer a paixão por ver os debates. Aquela coisa, todo mundo falando e vinha... O que a gente brinca hoje faz no grupo, às vezes, dá o contra, aí às vezes dá o contra de propósito, só para ver os argumentos do outro, e aí começa... Eu ficava assim, eu lembro que eu ficava desse jeito, até me despertou pro próprio direito. É porque o Notas, efetivamente, ele tem um perfil de discussões que são discussões muito mais profundas, né? E com matérias que permitem interpretação. Aí é que é interessante, porque o protesto... Lá, ou pode ou não pode, e é isso. Difícil ter. No Notas... Tirando a prescrição, é difícil ter um rolo muito grande. E hoje o protesto de outros documentos de dívida também ele acaba deixando um volume maior de discussão, né, sobre análise documental, mas o protesto ele é mais, vamos chamar assim, de preto no branco, no sentido de, olha, aquilo que pode, o que não pode, não pode. Aliás, agora, o Notas... por ter a liberdade, né, a livre convicção do tabelião, que também existe no protesto, mas as matérias são mais limitadas. É diferente. Tem muita coisa. Tem muito... Agora, pega famílias, sucessões... Espera um minuto. Antes de você começar a falar sobre o Notas, eu quero perguntar uma coisa sobre o cartório de Monte Azul. Como você classifica a experiência de trabalhar com o seu pai? Tem gente que fala que trabalhar com parente é muito bom, né, que tem vantagens, tem a questão da confiança, e há quem diga que trabalhar com parentes depois de um certo tempo gera, de repente, alguns desgastes que mistura a relação de parentesco com a atividade profissional. Eu falei sobre isso aqui no nosso primeiro podcast. Eu falo, às vezes, com algumas pessoas, porque o meu irmão é meu substituto no cartório, e eu acho bom ter o meu irmão como substituto, mas às vezes a gente tem que... É diferente a tua relação, por exemplo, com um irmão e com outra pessoa que não tem um vínculo de parentesco, né? Agora, eu queria ouvir, entre irmãos eu sei que tem essa questão, mas como que é trabalhar com o teu pai, né? O trabalho com o teu pai, a gente vai falar um pouco de um momento de transição do João daqui a pouquinho, vamos chamar de como foi trabalhar com o pai. Experiência de trabalhar com o pai, boa ou ruim? Então,
É complexo. Tem a parte boa. Tem a parte boa, lógico, você começa aprendendo, você é seu pai, você tem, às vezes, mais liberdade para algumas coisas. Porém, no meu caso em especial, são duas pessoas com personalidade forte. Uhum. Porque se você tem um pai e um filho de personalidade tranquila ou só um de personalidade forte, é uma coisa mais fácil. No meu caso, meu pai tem uma personalidade muito forte. Qual e a eu idade também. do seu pai atualmente, João? Ele tá com 73. É novo. Não, ele é novo. Não, e tá todo dia lá no cartório, Que tranquilo. legal, que legal. O que acontece? Às vezes, o que eu reclamo, às vezes até falo com ele, é o seguinte: nós não conseguimos. Ele conversar comigo é diferente de ele conversar com qualquer outro funcionário. Porque ele tem como pai, ele acha que ele pode falar da forma que for comigo. Uhum. E não cuidado, porque não é para um colaborador, você não vai ter a mesma liberdade que você tem com o filho. Então, às vezes, sem querer, acaba misturando um pouco. Uhum. Acaba misturando a relação de trabalho e de pai. Às vezes até fala assim, olha, pensa como meu tabelião, não como meu pai. Porque senão dá atrito. E principalmente o pai com o filho tem aquele negócio de o filho tem que respeitar. Tipo, eu falo, e às vezes isso dá um certo choque. Mas assim, tirando isso, tá? Que não é também nada de... eu acho que dá para levar, só que aí depois fica aqueles outros... Fica no futuro, igual agora que nós vamos conversar sobre as transições, também chega numa época que vira uma certa dependência um do outro. Às vezes, assim, o pai não quer que o filho saia de medo de ficar desprotegido sem o filho. Uhum. O filho, às vezes, não quer sair também para não deixar o pai desamparado. Mas aí eu aprendi, estou vivenciando isso agora, que tudo tem um jeito, é só sentar com calma e tentar chegar numa solução boa para todo mundo. Mas tem tudo isso. No futuro pode acontecer, você fica muito vinculado, né? Sempre que me perguntam sobre isso, porque sabem que eu trabalho com o meu irmão, eu tenho uma prima também que trabalha comigo. Hoje, de parentes, eu tenho uma equipe de 45 pessoas mais ou menos, e eu tenho um irmão e uma prima trabalhando juntos. E, cara, é diferente, né? Realmente, você conversar, por exemplo, com um irmão, com um pai, é diferente de você conversar com outra pessoa, porque você sabe que alguma palavra que não agrade, ela vai impactar, sim, o pessoal, é lógico. Às vezes as pessoas falam, não, dá para dividir tranquilamente o profissional com o pessoal. Não é bem assim, porque... Eu bato muito nessa tecla que nós somos seres humanos únicos, né? Sim. Não tem o Arthur do cartório e o Arthur de casa, o João do cartório e o João de casa. Somos seres únicos. E cara, que eu sempre falo assim, no meu caso, a confiança e a competência que eu tenho, para mim, sobrepõe qualquer problema. Porque é muito importante... as pessoas terem como claro, e meu irmão é um exemplo disso, João eu sei que é um exemplo disso, que o fato de você trabalhar com um parente não quer dizer... Muita gente fala, você está trabalhando com o pai, com o irmão, é aquele cara que, tá lá meio acomodado. Não, porque são pessoas que muitas vezes, até pelo vínculo de parentesco, se dedicam até mais para fazer valer aquela confiança que foi depositada na contratação. Então, uma coisa, aqui eu acho que é uma informação valiosa. Tem gente que acha que o parente que vai trabalhar para o outro é uma pessoa que possa ter um certo nível de acomodação, mas, gente, esquece isso, porque, vamos lá, é o que eu sempre digo, pessoas acomodadas existem sendo parentes ou não, pessoas competentes existem sendo parentes ou não. Então, no caso do parentesco, a gente precisa perder um pouco dessa imagem daquela história talvez do, entre aspas, cabide de emprego, porque, cara, na maioria dos casos isso não existe, tanto que a gente conhece até pessoas que trabalham com os seus maridos, com as suas esposas, com os seus pais, com os seus irmãos, e a gente muito dedicada. Qual é a diferencial do cartório? É a confiança. Confiança. Se pensar no nosso diferencial, é confiança pela idoneidade, né? Fé pública. A questão é essa, como que você vai colocar pessoas dentro do cartório que você nem conhece? Infelizmente, a gente acaba tendo que fazer e ir testando e vendo. Mas aquela que você conhece... E às vezes não dá certo. Agora, o que acontece? Normalmente, quando o lado bom é esse. Você tem uma pessoa, tipo, eu tô com meu filho, tô com meu pai dentro do cartório, a confiança... É grande. Né?
Só que tem esses outros lados também. Mas é o que você falou, não depende de parentesco para você ser a pessoa que vai prosperar ou não, depende de você. Você já ouviu uma frase chamando "eu construo minha história"? Eu construo a minha história. Tem na pulseirinha aqui, ó. É que essa frase é do Arthur, ele coloca bastante nos projetos dele. Todos os meus materiais tem. E aí eu acho que é isso, cada um constrói essa história da forma. Se você pode ser um parente que vai ficar lá com aquela função pro resto da vida e tá tudo bem. O que essa frase significa pra você? Já que você trouxe ela, "eu construo a minha história", significa então, o quê pra você? É uma frase que eu gosto muito. É exatamente isso que eu penso da minha vida. Por exemplo, eu sendo filho do tabelião, eu poderia simplesmente ficar ali numa sala, fazer qualquer serviço. Eu podia fazer o caixa do cartório, o que eu mais odiava fazer. Eu poderia fazer ali o caixa e ficar ali, eu sou filho do tabelião e beleza, e eu nunca ia progredir. Eu busquei outro caminho, até esses incentivos desses debates que a gente estava falando há pouco, foi o que começou a me despertar a vontade de cada vez mais aprender, e aí, você sabe disso, eu fiz 3 especializações na mesma coisa. Aí o pessoal fala, você é louco? Não, é porque eu gosto. Você é louco, ele é louco pelo direito notarial e registral, louco pelo cartório. Como uma pessoa pode fazer 3 especializações na mesma... ao invés de fazer, não, agora eu vou fazer na outra área, área, não. Fiz em direito notarial e registral e estou lutando, você sabe disso, eu estou lutando pelo mestrado junto a Ítalo. Mestrado em direito notarial e registral. Que inclusive... eu e... Será que o pessoal, João, teria vontade aqui de fazer um mestrado em direito notarial e registral? O que você pensa? Assim como é o meu sonho, eu vi que era de muita gente. Aí eu fui atrás, a Ítalo, o Michael, nosso amigo, uma vez tinha falado com o Dr. Deep, e aí o que aconteceu? Eu tive a grata felicidade de estar com ele lá em Goiás, e a Evelyn, nossa amiga em comum, tabelião em Caldas Novas, me ajudou. Eu levantei na mesa do jantar e falei, mestre, quando que nós vamos ter o direito notarial e registral? Na cara dura. E ele falou, olha, mas isso aí é verdade mesmo? Tem esse... Eu falei, eu tenho 35 nomes de pessoas sérias que querem fazer. Eu sou uma delas. Aí ele pegou e falou, você lembra que eu fiz uma pesquisa? Lembro. Aí ele pegou e falou assim, eu vou mandar um e-mail para o Michael ainda essa noite, autorizando ele seguir com esse projeto. Olha que legal. Ele gosta muito da Evelyn, a Evelyn dando força também. E aí, de lá para cá, isso já faz um tempo, né? De lá para cá, nós estamos lutando aí para conseguir esse direito, esse mestrado em Direito Notarial e Registral. E tá quase para sair a autorização. Eu acho que o mestrado em Direito Notarial e Registral é um grande avanço para a atividade notarial e registral, porque nós temos muitas especializações, aliás, algumas até que tem que ter um certo cuidado, tem muita especialização boa, mas proliferou demais, porque é um direito que o pessoal anda interessado, mas sem sombra de dúvidas, um mestrado em Direito Notarial e Registral fomentaria muito os estudos dentro da nossa área, os estudos acadêmicos, com geração de conteúdos, geração de novas ideias e até um fortalecimento da instituição cartório, porque é importante a gente ter esse sólido estudo a respeito do que a gente faz em origem, história, base, isso tem um grande valor. E eu acho que certamente muita gente que está nos assistindo gostaria de ser aluno num mestrado em Direito Notarial e Registral. E eu até estou direto pedindo para os amigos, dá uma força, ajuda aí colocando colaboradores, prestigiando, dando uma bolsa ou meia bolsa para fazer a especialização na Ítalo de Direito Notarial e Registral. Né? Você está dando aula lá, sabe, tem um time, né? Peso pesado. E o pessoal, já até falo publicamente aqui, eu não ganho um centavo para fazer essa divulgação. Por que eu faço tanto? Eu tenho outras que eu participo e gosto de amigos meus, mas não é isso. É que da Ítalo eu faço justamente porque quanto mais monografias, quanto mais TCC tiver, melhor com o MEC para a gente conseguir o mestrado. Sim. Então eu sempre estou na busca de formar junto lá com o Michael a turma por conta disso, lutando por essa paixão de querer ter o mestrado em Direito Notarial e Registral. Você vê, faz a especialização, faz outra, tudo na mesma matéria, ainda quer mestrado, e se tivesse doutorado... Faria. Porque eu acho que a gente tem que fazer o que a gente realmente
gosta, né? E pra mim, essa área é o sonho, né? Você lembra, a gente já falou, né? De ir pra fora fazer e já tal. falamos, já estudamos muita coisa. Eu quero fazer um mestrado e eu aguardo a oportunidade de fazer um mestrado na nossa área. Eu acho que isso é algo que me encanta. Eu acho que o estudo tem valor, mas eu acho que tem outras coisas também de igual valor. Mas hoje o que me incentivaria para fazer um mestrado seria ter um mestrado na nossa área. Tomara que venha. Vou juntar 2 assuntos em um, porque eu acho que eles têm a ver. A gente sabe que, vamos falar aqui em primeira mão, abertamente, né? O João está num momento de transição profissional. Ele falou aqui que trabalhou com o pai, contou um pouquinho como é que é trabalhar com o pai. Mas o João está saindo do cartório de Monte Azul Paulista, onde o pai dele é tabelião, para ser o substituto do 8º tabelião de notas de São Paulo, que é o Rafael Cimino, que é um amigo em comum do João e meu. O Rafael que, inclusive, acho que em breve estará conosco aqui no DGCast. Aguardemos aí, né, a confirmação do convidado. Mas por que 2 perguntas em um? Transição, você está saindo de Monte Azul Paulista para São Paulo. Eu quero saber como é que você enxerga essa experiência, sair de uma cidade pequena para o monstro que é São Paulo capital. E aí, eu quero que você fale um pouco da tua paixão pelo notas, porque é tabelião de notas lá, você não terá o protesto, você tem só notas. Então, eu acho que a resposta que você vai dar para essa pergunta permite englobar um pouquinho desses 2 temas, porque eu sei que a tua ida para São Paulo tem a ver com o teu amor pela atividade do tabelião de notas. Você não está indo só por dinheiro, você não está indo só por motivações materiais, você está indo em busca de um ideal. E eu sei disso e eu quero ouvir qual que é a tua ideia com essa ida para São Paulo. Uma ideia que eu registro aqui toda a minha admiração. Eu nunca quis ser tabelião em São Paulo, nunca. Eu tive a oportunidade, quando fui para Itacoaquecetuba, de ir para São Paulo capital. Você sabe, a gente já conversou sobre isso. E eu sempre tive muito receio de como seria ser tabelião na capital por algumas questões que envolvem o desenvolver da atividade. Né? E o tabelião de notas, diferentemente de outras especialidades, ele não tem territorialidade. Ele tem algumas marcas de territorialidade, mas ele é um profissional de livre escolha. E isso muda muito o jogo. E o tabelião puro, aqui no estado de São Paulo, onde eu sou tabelião, onde João trabalha, há muitos tabeliães que têm a função do protesto de forma acumulada. E o protesto, em termos de organização, de gestão, de contabilidade do cartório, ajuda muito. É uma base segura ali que você tem. O notas puro não tem. Então, eu admiro muito quem vai para essa especialidade e temos ótimos tabeliões de notas em São Paulo capital, mas eu sempre tive um certo receio com isso. E eu queria ouvir um pouco sobre a tua transição e sobre o teu ideal. Eu sei que você está em busca de um ideal indo para a capital, e eu quero ouvir você falar um pouquinho sobre isso. Interromperei quando for preciso para te dar umas instigadas, mas eu quero ouvir como é que você está enxergando essa experiência. Então, o que acontece? É aquela dificuldade de sair, são 25 anos trabalhando com o meu pai, fora a questão de quando eu trabalhava, quando eu era adolescente. Então, assim, eu tô assim, formamos a equipe, totalmente diferente, cartório bem menor, cidade tranquila que em 3, 4 minutos eu tô no cartório, da minha casa para o cartório. Tem sua família lá. Tem minha família lá, tem meus amigos, muitos amigos lá, passei a minha vida toda, nunca saí de Monte Azul, inclusive na faculdade, que foi aquele negócio que meu pai... Vai e vem para Ribeirão. E aí, o que acontece? Eu, há algum tempo, quando eu comecei a estudar muito assim, a atividade, eu tive algumas propostas. E tive algumas coisas, até você um dia, né, falou assim, ó, se um dia você for, Falei. lembra que você falou para mim? Falei. Você... Se você um dia for sair de Monte Azul Paulista, me avise, porque a gente quer ter gente Sim. boa e de confiança do lado. Outras pessoas, assim, que me conhecem também chegaram a falar isso para mim. E o Rafael... O passe do Joãozinho tava caro, hein, gente? Ó, tava caro o passe desse menino. E o Rafael, ele é uma pessoa que eu conheci em uma dessas especializações. Foi lá na USP, em Ribeirão. Nós fizemos junto essa especialização. E ali pegamos um pouco de amizade. Na época, nem tanta amizade como é hoje. Mas eu lembro que ele estava pegando o São Vicente.
E aí Sim. ele estava meio preocupado, porque tinha um monte de problema no cartório, até tinha ameaça lá e tal, do dia que ele tomasse posse, sei que. Aí eu me ofereci para ir lá ajudar ele, mas como amigo, fui lá sem cobrar nada, como amigo mesmo. Amigo que nem era ainda, assim, era conhecido da pós. Mas eu achei ele um menino novo, estudioso e preocupado, eu falei, e aí 2 amigos também falaram que queriam ir e fomos. Aí começou a nascer mais amizade, fiquei uma semana lá ajudando ele. Comeu camarão lá em São Vicente? Não? Comeu um camarãozinho? Não, tá, aquela semana foi... Não teve camarãozinho? 4 horas da manhã. Rafael não te deu um camarãozinho? Não dava tempo, não. Nós fomos comer na churrascaria no último dia. Tá bom. Ele não tinha, assim, saía 4 horas da manhã do cartório, 8 horas tava de volta. Que foi uma semana assim, nós mudamos o cartório inteiro. Ele deixou, eu fazia, eu não gosto, né? Aí... eu falo, mudou assim de os lugares, as coisas, ia perguntando como que seria melhor e para tirar aquela impressão do que era, né? Eu via muita gente sair sem ser atendida, porque a gente ficou no primeiro dia olhando como que era o negócio, né? Esse é um termômetro de que as coisas talvez não estivessem bem. Isso também me instigou um pouco em outra coisa, porque ali eu vi um outro mundo dentro de cartório e ali eu vi também que eu podia ajudar com a experiência que eu tinha. Então, eu comecei também a criar esse negócio. Pô, eu podia ajudar, né? Fazer algum tipo de serviço nesse... Até me falaram muito. Nossa, você podia fazer, porque tem tanta gente que entra em cartório e nunca foi de cartório e às vezes precisa de ajuda. Bom, aí ficou isso e tal. E dali pra frente, o Rafael sempre falava, nossa, eu queria que você viesse trabalhar comigo, João, porque a gente criou uma amizade, ele me conhece, sabe que eu gosto das coisas tudo certinho e tal. E isso veio falando. Então, vira e mexe, ele falava, não, você não vai vir, não sei o que e tal. Isso já em São Vicente? Em São Vicente. Aí, quando ele veio pra capital, aí que ele falou, eu ainda brincava com ele assim, vem mais perto, vem, pega Ribeirão que tá mais fácil pra mim. Porque assim, sinceramente, eu não me vejo morando em São Paulo, trazendo família, sabe? Eu sou acostumado com o interior, cidade pequena, eu gosto de ir lá pro sítio. Eu gosto de rancho, gosto de pescaria. Então, assim, não que não dê pra fazer, né? Porque o Felipe, nosso amigo Felipe Leonardo, tá indo pra uma pescaria que ele vai todo ano, lá perto da minha cidade. Ah, que legal. E aí, o que acontece? Eu não me vejo trabalhando. Então, era mais uma dificuldade. Além de eu não deixar o cartório do meu pai e tal, tinha essa questão de São Paulo, não sei o que, pelo amor de Deus, Rafael. Fui ajudar ele quando ele entrou no 8º, ele até tinha uma semana que ele ia ter que sair. Estava fechado, né? Um cartório que estava com acervo recolhido. E logo no começo ele tinha que sair uma semana, ele me pediu para ir para lá. E eu falei, tá bom, mas eu posso fazer algumas mudanças? Aí eu levei uma marreta, eu lembro que eu levei uma marreta, pintei parede, eu lembro quebrei. Da foto que você Nossa, eu gosto de fazer essas aventuras, tipo Luciano Huck, ele volta daqui uma semana, tá diferente. E aí, depois disso também, outro vai, e aí um amigo meu, que eu confio muito, que foi meu sócio num empório, aí veio a pandemia e nós tivemos que fechar. Pimentas Noreto? Não, essa aí é da Pimenta, mas o Empório Sereno, lembra? O Empório Sereno era do Sereno. João já fez pimenta, viu, gente? Também, eu gostei, e era boa aquela pimenta que você fazia. Esse Empório Sereno, nós fizemos junto, e esse Sereno é uma pessoa que virou um irmão para mim também, e é um cara que eu confio, irmão. Não, e de fato, esse é aqueles que a gente... Só o pessoal entender o irmão, a gente tem uma turma de amigos em comuns e falam que o João fala que tem muito amigo irmão. E aí a gente brinca que ele deve ter uns 200 amigos irmãos. Fala, esse é meu amigo, é meu irmão. E aí ficou a brincadeira do amigo irmão do João. Até criaram uma figurinha que ele tem 209 amigos irmãos. Criei, né? Então, mas aí o Sereno é um cara que eu confio demais. Nós passamos pelos piores momentos que alguém podia passar num comércio. Ele perdeu tudo. Caramba. E eu perdi todo o investimento que eu fiz. Aí depois, para não perder, não todo, né? Eu ia perder tudo. E por ele ficou ali no meio da pandemia para que eu não perdesse. Ele já tinha perdido. Entendi. Então, assim, a gente criou um negócio que eu confio muito nele. Assim, uma pessoa... Tanto é que eu falei pro Rafael. O Rafael estava precisando de alguém de confiança para financeiro, para essas coisas. Começando lá, eu falei... Essa pessoa. O Sereno. E hoje você sabe que a gente não pode pôr a mão no fogo por muita gente. É difícil, por quase ninguém. Sim. E eu falei para ele, esse aqui eu ponho. E esse aqui, se eu te falo, se ele te der R$1 de prejuízo, pode me cobrar.
eu assino um cheque em branco para ele. Isso tem um muito cheque, valor. Não, um talão de cheque assinado em branco. E porque eu confio de verdade, porque o que ele fez, o que ele comprovou, e a gente foi parceiro até o fim mesmo. Não teve fim, né? Vai ter fim um dia, e vamos ser parceiro até esse fim. E até uma das coisas que me fez ir agora, né, aceitar essa proposta, foi também o Sereno estar lá. Eu falei pro Rafa, porque eu não gosto da parte financeira, eu ficaria muito com medo de alguma coisa acontecer e eu não conseguir proteger o Rafael, mas tendo o Sereno lá, que já dominou o assunto, já estudou tudo e está ali, eu fiquei mais tranquilo. E a questão... Antes de continuar, só uma pergunta. Você falou muito em confiança. Você diria que a confiança é a principal e mais importante característica que os tabeliães e registradores devem buscar em um colaborador? Sim, e eu não só isso, porque a confiança é o principal, porque não adianta a pessoa saber tudo e ela ter um... Eu brinco muito que não existe meio honesto. Verdade. Não existe meio honesto. Ou você é honesto ou você não é. Sim. E aí é o seguinte, se a pessoa não é de confiança, ela pode saber, ela pode ser ótima, mas se ela não é de confiança, ela não tem o principal. Se ela não é, você não tem aquela confiança na honestidade da pessoa. E assim, te digo mais, o que eu fico mais triste hoje em dia é de ver alguns tabeliães que querem, às vezes, modernizar tanto. É bom modernizar, acho muito legal. Mas a ponto de querer tirar o lado humano, querer já começar a substituir. Meu, tá indo. Você tá cavando o buraco, porque é o seguinte: se for para entregar para tecnologia pura, a inteligência artificial. Não sobra ninguém. Não, aí é o que eu falei no grupo esses dias. Aí você pega lá empresas multinacionais bilionárias que elas vão fazer o serviço muito melhor. Verdade. Usa a inteligência artificial e faz um serviço. Não é isso. A nossa profissão depende do lado humano. Depende daquele negócio de vir, falar, explicar. Quantas vezes a gente não fala um ato que a pessoa, para ela não praticar, a gente não ganha dinheiro. Não fazer. Ela vai embora, a gente não ganha dinheiro, mas a gente fica feliz. Fica feliz por ter dado. Porque é justamente isso. Principalmente cidade pequena, o tabelião às vezes é procurado justamente porque as pessoas confiam nele. Às vezes elas não confiam em mais ninguém. Não, eu vou lá que ali ele vai me falar a verdade. Ali ele vai me... Então, se a gente perder isso, acabou. Aí sim pode perder para todas essas empresas que estão querendo sempre roubar a atribuição. O grande diferencial nosso é esse. Por isso que eu não gosto de coisas que são erradas dentro de cartório. E para mim não interessa onde se é cartório grande, se é cartório pequeno. E tem nos pequenos, tem no interior, tem na capital coisa errada. Eu não estou dizendo que só tem na onde é grande. Mas é o que eu falei também esses dias no grupo. Ah, mas o que faz? Esse grupo que o João tanto fala, viu, gente? É um grupo... O João, ele coordena um grupo de WhatsApp, que o pessoal ouve você falar, o grupo. O João hoje é coordenador de um grupo de WhatsApp que eu acho que é o mais completo e o mais... As pessoas desejam estar lá, né? Não é qualquer pessoa que entra no grupo, né? É um grupo de WhatsApp de debates notariais e registrais e que tem um conteúdo, na minha visão, muito mais rico do que muitos cursos pagos. Tá? Então, fica uma dica aí, se alguém quiser participar, manda mensagem aqui nos nossos comentários que o João vai ler depois e ele que faz o controle de entradas e até saídas do grupo quando preciso, mas é um grupo de debates muito bom. Eu acho que é a grande referência de grupos de discussão notariais e registrais do Brasil hoje é esse grupo. Esse é o grupo que o João fica falando, falei lá no grupo, falei lá no grupo. E ele se dedica muito para esse grupo. O João usa hoje uma fatia de tempo considerável do dia dele para expor opiniões, para gerenciar esse grupo, para poder manter um grupo ativo e com qualidade. E o que dá mais trabalho no grupo ninguém vê, que é o meu particular. Sim. Porque você imagina, todo mundo que está ali, quando alguém fala alguma coisa... Te procura. Vem e reclama comigo. Mas ele foi grosso. Mas ele foi não sei o quê. Mas aquele não sei o quê. Nossa, é muito. Pessoa querendo que tira outra, não sei o quê, porque falou isso, porque tá defendendo o registro, tá defendendo notas, tá acusando o registro, tá acusando notas. E isso toma muito tempo, não é nem o grupo em si. Agora, eu precisei no grupo tomar criar um personagem ali, que você sabe que eu não sou assim, que é o personagem que eles brincam, né? O facão. Facão. Por quê? Porque saiu da regra.
Você lembra que eu já desliguei do grupo pessoas que tinham cargo aí Sim. em entidades. Ué, não tem nada a ver com a entidade. O cara queria falar de política, não é para falar de política, pum, tchau. Aí você tirou o presidente do não sei da onde. Eu falei, não é, vou fazer o quê? Tem regras, senão acaba o grupo como acabou vários, né? Quem quiser entrar pro grupo, manda nos comentários. Agora, ó, vamos voltar, eu quero ouvir mais dessa tua transição, porque senão o tempo vai voando aqui no nosso podcast. Aí você estava falando um pouco da questão do sereno, do que te levou a aceitar essa transição. Então. E como é que você está enxergando? Porque você tem um ideal, eu sei, você já falou para mim, que você acha que pode contribuir muito com a questão não só do cartório, mas da própria atuação do tabelião de notas. E eu acho que a tua mudança, ela caminha bastante em torno disso. O que você quer falar a respeito desse ponto na mudança? Então, uma coisa principal que fez eu decidir também foi o seguinte. Esses tempos atrás, eu tive mais uma proposta muito boa do Rafael, em termos... Eu comentei com você, lembra? Em termos financeiros, para mim ali e tal. Apesar que, se for ver em termos financeiros, não compensa, porque eu tô lá, tô tranquilo tranquilo de uma cidade pequena, com a casa própria, com tudo, né? Não preciso... São Paulo é uma cidade cara. Eu não sou uma pessoa que liga para luxo, né? Pelo contrário, eu prefiro as coisas mais simples. E aí, então, eu tive uma proposta muito boa e tal, mas não foi a questão financeira. Naquele momento foi o desafio. Uhum. E aí eu comecei a perceber que depois disso eu me neguei por conta do meu pai. Eu tinha meio assim de deixar ele, porque eu sei que ele agora mudou mas ele não tinha, assim, a época dele não permite um pouco essa visão de que o remoto dá certo. Hoje tem teletrabalho, a gente sabe o tanto que isso está dando certo. Então eu sempre falei, pai, eu nunca vou te abandonar. Mesmo se eu sair, eu continuo trabalhando aqui, fazendo as coisas remoto, ajudando o pessoal, conferindo as coisas para você. Lógico, eu faço isso para amigo, não vou fazer pro meu pai. Então, assim, mas ele não sentia. Agora que, depois que ele sentiu isso e achou tudo bem, eu vou fazer isso. É o último mês que eu tô lá. No mês que vem eu já tô oficialmente como substituto do Rafael, não mais dele, mas eu vou continuar prestando serviço para ele, até via legalidade, como falei com a herança, com o pessoal, tudo. Vi porque eu não ia fazer nada de errado, então quis ver como que eu poderia fazer para ter esse vínculo de prestação de serviço com ele, de treinamento, né, de consultoria, algumas coisas. E aí vi que a possibilidade, como é que faz e tal. E assim, o desafio é tão grande que eu vou ter que andar 900 quilômetros por semana. É 450 Você pretende ir voltar toda semana, porque principalmente para eu ver minha família e para eu ficar lá um dia pelo menos presencial, até meu pai ver que tá tudo bem, né, no remoto. Tudo isso, né? Não é assim, tô indo embora e... Claro. Lógico, eu nunca faria isso. Mas a questão toda é que, assim, não é uma coisa fácil. Eu vou para São Paulo, sair do conforto que eu tô, andar 900 quilômetros... Não, é um desafio. E o melhor é o desafio. É o que mais me... Sabe por quê? Parece que eu já cumpri minha missão lá. E você sabe que eu sou muito acelerado para as coisas, eu gosto. Você vê a questão lá de sair daqui e andar 22 horas de carro para ir lá no sul. A questão minha é essa, eu tinha uma ONG antigamente que eu fazia um monte de coisa, de evento com um amigo meu e com outros amigos. E aí eu senti que ficar lá no cartório em Monte Azul, onde eu já tinha criado a equipe, já tá tudo redondo. Parece assim, e aí? Você começa a desanimar. E aí, por eu não ter aceitado a proposta, eu comecei a ficar meio borocochô, sabe? E aí foi quando eu conversei com meu pai e tal, aí acabei aceitando a outra proposta em seguida, e que para me dar essa vontade. E o desafio é grande, por quê? Porque São Paulo não é simples. Qual é, na sua opinião, de forma objetiva, o grande desafio que você vai enfrentar sendo substituto de um cartório de notas na capital de São Paulo? Mudar a cabeça das pessoas que São Paulo é diferente. Sabe por quê? Eu já outras vezes fui para lá e outras vezes escutei
Não, aqui em São Paulo não é assim. Não, acham muita gente, muitos funcionários principalmente, que vêm de outros cartórios, não, mas aqui é assim. Um exemplo, vai. O pessoal tinha costume de cobrar X lá, que teve até o comunicado da corregedoria que não pode fazer isso. Por quê? Porque o pessoal começou a exagerar. Eu cobro, sei lá, R$600 a mais para eu poder pegar assinatura, tal. Eu acho que reembolso quando você vai no lugar mas não assim. Eu pego... Cara, às vezes você gastou 100 para fazer tudo e você vai cobrar 600. Então, assim, tava meio sem controle isso. E é isso, não, mas aqui pode, a gente pega a assinatura depois, entrega a coisa agora. Não, a lei é igual para todos. Não, gente, dá para fazer as coisas sem fazer coisa errada. Sem dúvida. E não é a capital, não é aqui é assim. Não é, eu digo capital porque assim, eu ouvi muito isso. E onde você está indo, né? Que foi a pergunta exato. que eu te fiz. Qual é o teu grande desafio como substituto de um cartório na capital? Sim, você está falando da realidade que você vai viver. Que eu venho, quando eu ajudo o Rafa e vinha aí, ouvia das pessoas que vinham de outros cartórios e tal, eu falava isso. Não. Então, dá para crescer, dá para dar oportunidades para as pessoas, tratar as pessoas com dignidade. O que eu ouço muito reclamação de escrevente, que muitos titulares, ou até substitutos, se acham acima, olham de cima para baixo. Não lembra do meu desenho que eu falei? Tenta descobrir. Eu fiz 2 torres, eu fiz um cara de terno e fiz a galera aqui tudo e fiz o mesmo, aquilo lá tem um monte de significado, aquele desenho feio que eu fiz. Desenho que ele fez no Despertar dos Cartórios, o melhor evento de gestão de cartórios que vai ter nova edição em breve. E aí, o que acontece? O que eles estão vendo no Rafael? Eu falei sempre pro Rafael, olha, se você está indo para a capital, não vai, eu sei que ele não faria isso, mas eu gosto de sempre, não vai cair nessa de ficar assediando funcionário dos outros, igual tá essas brigas direto. Não vai cair nessas coisas. Cara, faz o teu, vai devagarzinho. O Rafa já tem os clientes dele, porque ele já era tabelião antes de São Vicente, depois em São Vicente. Ele nasceu, cresceu em São Paulo, estudou em São Paulo, quer dizer, ele conhece muita gente. Então ele tem já uma clientela boa. E você vê, as pessoas que estão indo lá, que eu estou conversando com toda a equipe, todo mundo fala, nossa, eu quis vir para cá porque o Rafael é diferente, ele é acessível, ele conversa, ele vem assim, ele trata as pessoas normal. Ele não, mas é assim que tem que ser. Ele não é o mitidão que chega lá, não olha para ninguém, menospreza. É assim que tem que ser. Eu acho que, na verdade, a gente vive um momento do tempo em que se normalizou não tratar bem as pessoas. Sim. E tratar bem as pessoas deve ser a regra. Tratar bem não só colaboradores, mas quem vai até o cartório. Eu tenho que receber pessoas se me procuram. Eu tenho que ser gentil se me procuram. Se um auxiliar me procura, eu tenho que falar com ele. Eu não tenho que delegar a conversa com um auxiliar para um substituto ou para algum gestor de RH. É óbvio que eu sempre falo isso com a ressalva de que os tabeliães, os titulares, registradores, você tem que dosar também o seu tempo para performar da melhor maneira possível. Se você sai falando com todo mundo o tempo inteiro, você não consegue trabalhar. Porém, não dá para fugir do contato com seres humanos. Quem não gosta de pessoas não pode trabalhar em cartório. Exato. Então, é exatamente isso. A essência do tabelião... Quem não gosta de pessoas não pode trabalhar em cartório. Agora vem cá. Sabe o que eu fico pensando? Lembra lá atrás, quando a gente já estudou sobre isso, lembra lá atrás como nasceu o tabelião? Sim. Porque ele nasceu da lei, né? Ele nasceu da vontade do povo, da necessidade do povo, de uma pessoa de confiança, que até cartinha de amor escrevia pela confiança que o pessoal tinha nele, redigir, tinha conhecimento jurídico. Eram documentos que talvez nem tivessem um liame forte com o que a gente tem hoje, mas que já tinham algo muito importante, que é o valor, a essência. Exato. Aí que agora hoje, assim, se uma pessoa... infelizmente existe isso. A pessoa estuda, estudou, pegou um cartório. Aí ele não é esse tabelião que foi criado lá atrás. Ele é inacessível. Com seus próprios colaboradores, com as pessoas que assinam com a fé pública que ele delega para essas pessoas. Essas pessoas estão fazendo algo muito importante em nome dele. Como é que ele não olha para essas pessoas de igual para igual? Como é que ele não conversa com essas pessoas como, né, com urbanidade, fica com a dica, humanidade? Né, João? Fica a dica. Se alguém está nos assistindo aqui, se encaixa, fica a dica. Eu tenho notado um volume talvez um pouco maior de pessoas com esse olhar meio distante de pessoas, sejam essas pessoas colaboradores,
público, né, usuários do cartório, mas o que me preocupa muito é esse olhar, em várias ocasiões, até entre colegas. Sim, até entre colegas. Quantas vezes eu não escutei? Nem titular é esse cara, o que ele está querendo fazer? Eu tenho um olhar bem tranquilo com isso, João, porque hoje eu construí um nome dentro da atividade acadêmica por minha conta, né? Eu tenho hoje o nosso projeto do blog do DG, é um projeto que muita gente até me procura, pô, vamos fazer coisa e tal. Só que, cara, eu sei que o tempo da gente é escasso, mas você sabe, até porque a gente se conheceu dentro desse contexto, eu não deixo até hoje de atender ninguém. Mesmo eu sendo pai de 3 filhos, eu tenho minha família, eu tenho meu cartório, eu tenho meus projetos. Cara, todo mundo que me procura tem uma resposta. Todo mundo que me procura tem uma resposta. Esse é um compromisso que a gente tem que ter pela delegação do poder público que a gente recebe. Você quer se fechar num universo paralelo? Meu, tem projetos no mercado privado que talvez te possibilitem isso. E aproveitando esse gancho, você sabe que muitos amigos aí mais próximos me perguntam, nossa, João, você não fica chateado, arrasado, assim, desmotivado quando esse pessoal fala sobre essa questão de ele não tem direito de opinar, fazer as coisas porque ele não é titular? Eu falo que não, porque é a ignorância dessas pessoas, porque eles acham que por ser titular eles mandam no notariado, e não é assim. O notariado vai continuar sem eles, existiu muito antes deles. E assim, não é questão de ser titular, eu não sou titular, eu aposto com qualquer um, que eu até falo que eu brinco, deixar meu WhatsApp, em testamento, deixar o acesso ao meu WhatsApp para o mundo notarial. Porque eu garanto que aqui dentro eles vão descobrir que eu ajudei muito mais, mas muito mais o notariado em si, não o meu próprio cartório, vamos dizer assim, né, do titular, do que uma grande maioria dos titulares. Assim como eu vejo os teus trabalhos, entendeu? Então eu não me preocupo. É uma visão errada. Eu não me preocupo com isso, eu não ligo, porque eu acho que bobos são eles que pensam assim. Cargo não deveria nortear relevância de opinião. É claro que o cargo, se a gente também libera qualquer tipo de opinião para qualquer pessoa, em determinados contextos isso fica muito aberto e talvez, enfim, gere uma perda dentro de uma busca maior. Mas pensando dentro de direito notarial e registral, dentro de cartório, cara, eu conheço titulares super competentes, eu conheço substitutos super competentes, eu conheço escreventes super competentes. Então, eu acho legal, ao invés de ficar essa segmentação, assim, não, titular é uma coisa, substituto é outra, escrevente é outra, auxiliar é outra. Não, nós somos todos um. Tem até músicas, né, que trava todos somos juntos, todos somos um, que buscam um ideal maior, que é o ideal do quê? De fazer o cartório ter uma imagem legal lutar perante a sociedade. Pelo notariado, né? Lutar pelo... Eu acho. Ajudar os outros a atenderem os seus usuários. Onde você viu que no grupo, como tem gente do Brasil inteiro, inclusive registradores, porque eu sou uma pessoa, eu sei que você também que luta para não ter briga entre notários e registradores. Acho que tem que ter união, não tem que ter briga, e a gente troca ideia. A briga da vez agora talvez seja de tabeliões de notas com registradores civis por questões de competências e tal. Cara, assim, tem coisas que de fato podem não ser legais, mas já tem tanta gente atacando o cartório, que eu acho que quem está dentro do cartório deveria pelo menos ter um olhar um pouco mais amigo, vamos dizer assim, entre cada uma das especialidades. Eu acho isso pelo menos. Sim. Ô, João, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, eu não quero passar muito do nosso tempo, eu vou te fazer algumas perguntas que eu queria que você respondesse de forma bem breve para a gente ouvir tua opinião e aí a gente caminhar já para um fechamento. Uma coisa que te encanta, que você gosta muito dentro da atividade notarial e registral? É exatamente essa questão da fé pública do notário, essa diferença de ele poder dizer assim, olha, isso aqui é o original, e fazer uma ata notarial e ir para um juiz, o juiz olhar assim, não, o tabelião falou que atestou, que ele foi lá e viu. Eu acho isso mágico, isso me encanta. Isso me encanta. Presunção de verdade, é demais isso. Porque isso não tem outra... Por isso que eu falo que isso é o principal, que a gente não pode deixar perder, e que lugar de cartório é lugar de pessoa correta. Porque senão essa magia toda não tem sentido nenhum. Uhum.
Algo que te desagrada dentro da atividade notarial e registral. Coisa errada. Quem faz coisa errada. Quem não segue as regras que tem que seguir, que pode manchar o notariado. Porque é justamente isso. Se manchar o notariado nesse quesito de coisas corretas, para que tem o notariado? Sem confiança não existe, vão ser igual a qualquer outro. E às vezes o mau trabalho de uma pessoa pode denegrir o de toda uma... E a falta de grupo. punição também, eu acho, para essas pessoas. A falta... Se um dia eu ficar aposentado assim e ainda tiver força, e eu acho que eu trabalharia de graça para as entidades, para ser um cara fiscal, pegar todo mundo que faz errado. Nossa, juro, é o meu sonho pegar esses caras que fazem errado e expulsar da atividade, porque para mim isso é um absurdo, Não tá certo, eles queimam o filme Porque uma vez eu atendi uma pessoa e falou assim, mas né, você sabe que todo mundo cobra um pouquinho mais barato lá no interior. Não sei. Desculpa, eu nunca cobrei e não vou cobrar. Exatamente. Tá? Eu gosto sempre Porque você sabe, né? Eu falei, cara, não sei, não quero saber. Você sabe que não sei, não quero saber e não gosto de quem sabe. Um sonho, algo que você gostaria, se tivesse o poder de você realizar dentro da atividade notarial e registral num estalar de dedos, o que você faria? Eu mudaria a forma do concurso para dar oportunidade para quem trabalha dentro de cartório. Conta mais. Eu acho que hoje, muita gente que trabalha dentro do cartório, que trabalhou uma vida dentro do cartório, ele é injustiçado no concurso porque ele não tem o mesmo tempo para estudar que muitos outros profissionais ou que os estudantes, e esses elevam a nota por mérito, lógico, eles também não têm culpa, né? Claro. Cada um é... Mas assim, a chance daquele pessoal que sabe muito de cartório... Porque eu penso assim, qual é o principal, Arthur? É o usuário. Uhum. O principal é a sociedade, não é o cartório, se é você que vai pegar, se sou eu. Quem tem que pegar... a sociedade precisa do quê? Do cara mais bem preparado. E desculpa, não é. Uhum. Eu tô cansado de ajudar um monte de titular que passou no concurso. Não é porque o cara passou no concurso, eu sou fã dele, porque o que acontece? Não, é difícil pra caramba. É muito difícil, só que eu tenho dó do que eles precisam ficar estudando que não vai usar pro cartório, tá? Eu acho isso uma pena, porque poderia o concurso com a mesma dificuldade, mas voltado totalmente para o direito notarial. Para os caras que vão fazer concurso, é como se fosse que eles estivessem fazendo mestrado, doutorado, especialização, pós-doutorado, tudo dentro no estudar, porque ele chega ali com o titular ele não tem dúvida de nada do cartório, porque ele teve que estudar aquilo. Dá muita dó porque eles não têm que estudar tudo, as coisas que eles deveriam estudar. Parte sim, claro. Outras. Eles estudam outras. Um cara... vou dar um exemplo. Títulos. Pós-doutor em Direito do Trabalho. Ele tem mais ponto do que um especialista em Direito Notarial Registral. Um exemplo só. Sim. Sem sentido. Acho que o que você quer dizer é que a pessoa... E é um fato, né? A gente nota até pela prática que... Claro, há exceções, tá, gente? Isso que eu vou falar não é algo geral. Há titulares de longa data que continuam sendo aprovados em concursos nesse formato ao longo do tempo. Sim, claro. Mas há também muitos titulares bons que, com o passar dos anos, eles acabam não tendo tantas chances nas remoções e nos outros concursos, porque você tem uma dinâmica de dia a dia que inviabiliza aquele estudo que é um estudo mais intenso do concurso, e aí acabam não passando. Basta ver que a gente nunca cita nomes aqui, mas... Sei lá, você pega o último concurso de São Paulo, 12º exemplificativamente, e você vê nomes que não foram aprovados dentro do concurso, que seriam, são pessoas que, assim, eu admiro muito como tabeliães e registradores, e não passaram. E outros também passaram. Então, é aquele jogo. Eu vou citar nome. Eu vou citar nome de uma pessoa que eu já falei aqui, que eu adoro, que eu aprendi muito, que ele é admirado no Brasil todo, e que ele é super competente, mas ele começou a estudar para concurso, para esse concurso passado, e ele não conseguiu ter uma boa colocação, e tinha cartório, do qual a especialidade dele, ele é o principal, no Brasil. Peraí, estou falando do mestre Sérgio Bueno, estou falando dele. Eu torci tanto por ele. Quem mais merecia um cartório de protesto da capital, assim, por tamanho, do que o Sérgio Bueno, que é o cara que mais entende de protesto no Brasil? Peraí, eu tô falando disso porque tem alguma coisa errada. Um concurso que não dá possibilidade do cara que mais entende daquela matéria
chegar até ali, não é que tá muito. Não, ele dá a possibilidade, mas é que no formato que a gente tem atualmente é uma possibilidade Não, que fica reduzida. Exato. Porque alguém pode escutar e falar, não, ele dá a oportunidade, não, que é só ele passar mas bem. Você não, entendeu? sim, ele sim. dá a oportunidade, mas assim, a pessoa tem que... Diminui. Como que ela vai pegar e ter que estudar um monte de coisa que não tem nada a ver com cartório? Desculpa, não tem. Não tem. Alguém pode falar assim, não tem. Tem coisa lá que não tem. Tinha até pergunta de pescaria. Não tem. Eu acho isso um desrespeito. Eu acho um desrespeito com o próprio notariado e toda a história do notariado. E isso acontece muito porque o próprio pós eu falava, né? A OAB é quem faz as provas para você ser advogado. O Ministério Público e por aí vai. Quem devia fazer o concurso seriam os notários. A fiscalização do Poder Judiciário, sim, podia estar ali, fiscalizando para ver se não vai ter nada errado. Olha lá as provas, vê tudo certo. Mas, o que é isso? Tinha que ter pergunta, tudo tinha que ser direcionado. Você vai cobrar constitucional, você só vai cobrar o que é usado no direito notarial. Ninguém chegou no balcão até hoje e perguntou para falar. Ninguém chegou, nenhum cliente, em nenhum lugar chegou lá no balcão de notas e falou assim, por favor, me explique as constituições federais de todos os anos. Não, ninguém chegou, mas só que chegou lá querendo saber o que era mais viável, a compra e venda com dação e pagamento ou a permuta nesse caso, qual o reflexo tributário que tem nisso. Isso eles estão precisando. Sim. As pessoas estão precisando disso lá. Eles não vão querer saber sobre como que foi a Constituição Federal, cada uma e tal. Então, assim... mais notarial e registral, mais prática. Qual que é o final? O final não é atender a sociedade e atender com excelência? Então, agora, eu tô aqui, a prova está aqui. Essas mensagens do WhatsApp não apaga mais. Quem me mandou já não consegue mais apagar. Então, aqui eu tenho prova de não é 1, 2, nem 3, nem 4, nem 10 titulares me pedindo ajuda por muito tempo. E eu ajudando de coração. E todo mundo que me conhece sabe. E tá aqui, ó. Tá? Então veio falar para mim assim, mas você não é titular. Não, mas eu ajudo vários titulares. Tá aqui. Por isso que eu não ligo para esse povo. Sabe? Muitos ainda que falam isso, passaram por um árduo concurso, foram excelentes ali, lutaram, conquistaram. Aí vira titular, sobe para a cabeça, olha as pessoas de cima para baixo. Não pode, né? Que é isso? Então eu acho que tem muito substituto, muito escrevente que é muito, muito mais notário do que esse cara aí que fez isso. Agora, tem muitos que, além de ser estudioso, além de... ele não para por ali, ele se apaixona pelo notarial registral, ele continua estudando, dando aula, a gente está cheio de exemplo disso, né? E aí vira referência na área, conversa com todo mundo, que é o teu caso, o caso de muitos que a gente conhece aí, que são pessoas que são acessíveis, gostam, todo mundo quer estar perto, né? Então eu acho que tinha que ser assim, por isso que eu tenho essas revoltas que eu queria mudar, seria isso. Você está ficando estressado. Seria essas coisas assim, sabe? As coisas erradas. Eu queria mudar as coisas erradas. Se fosse o meu sonho, era mudar as coisas erradas, era que fosse tudo mais certo. Para fechar, eu quero dizer, João, a gente está caminhando aqui para o encerramento efetivo, que, cara, eu acho muito legal o caminho que você vem trilhando. O João, ele participou, ele foi meu aluno em muitos projetos e ele participou de uma das turmas lá atrás, há muitos anos atrás, de um projeto que eu tinha que se chamava Coaching Notarial e Registral, que nem existe mais. E o João, eu lembro que aquele tempo até teve um tempo que você prestava um concurso, né? Tinha alguma intenção e tal, e assim... Na verdade, eu prestava só a primeira fase, sem estudar as matérias, só para ver quanto que eu fazia nas partes de cartório. Vê como o cara é revoltado. E aí... eu não tinha estudado. Mas eu lembro que o João, quando eu pego o histórico de evolução, eu tenho muito contato com ex-alunos, alunos, assim, a gente acaba... Eu tenho essa característica de manter contato com as pessoas que eu gosto e tal, e eu olho para a história do João, eu acho que a história do João é uma das mais legais, porque João, quando eu conheci, estava até numa época meio desmotivado com a atividade, com as coisas, e cara, fica aqui um registro de que eu olho para você assim, eu acho que a tua história é uma história muito legal, né? A gente fala de eu construir a minha história, você olhou onde você podia se desenvolver como profissional, se desenvolveu, estudou, se aperfeiçoou. Hoje você, além de ser um ótimo profissional que tem... Cara, eu conheço uma galera que gostaria de ter você trabalhando no time. Tem esse grupo que está sob tua coordenação, que é objeto de desejo aí de muitos que querem estar lá e não dá para estar todo mundo. Então, deixar esse registro que
você é uma pessoa que tem muito valor para a atividade, que você mantenha, né, todas essas características aí ao longo da tua caminhada em São Paulo, agora, né, que vai ser uma caminhada mais intensa. E eu sempre falo, João, até eu converso muito com ele, para que ele escolha bem as brigas que ele compra, né? João é meu amigo hoje, eu sempre falo, eu gosto de deixar esse recado para as pessoas, que a gente tem que saber escolher bem as brigas e as discussões que a gente vai comprar. Porque muitas vezes a gente se desgasta por questões que estão fora do nosso alcance, e esse desgaste, né, acaba tirando um pouco da nossa energia, do nosso tempo, da nossa convivência com a família. Então, o João, eu sempre falo para ele isso, né? O João ele tem esse ímpeto, né? De quer resolver, quer acabar e não sei o que. Eu falo, cara, calma, dá uma respirada, vê o que você vai fazer. Porque, às vezes, a gente tem, né? Quem gosta de trabalhar dentro de um contexto adequado acaba vendo certas coisas e se revoltando. Mas tem coisas que vale a pena, coisas que não vale a pena. E sempre que alguém fala alguma coisa da gente, sempre que alguém fala alguma coisa de mim ou fala alguma coisa de alguém que eu gosto e que a gente sabe que não é verdade, eu lembro daquela famosa frase que diz o seguinte, que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. E tem um vídeo que eu gosto muito do Nicolai Cursino, que é uma das pessoas que eu acompanho, que eu sigo hoje. Eu até vou deixar o link desse vídeo aqui, que fala que os outros são um espelho de mim, que tudo aquilo que me incomoda tanto no outro é algo que eu preciso olhar para mim. Então, a gente falou muito de relações com outras pessoas, né? Que a gente sempre guarde na essência aquilo que a gente é. Porque se você sabe quem é, se eu sei quem sou, isso é o que vale, né? E você é uma pessoa de muito valor aí para a nossa atividade. E eu quero que você deixe um recado final para a nossa turma aqui, para a nossa audiência, antes da gente encerrar esse episódio do nosso DGCast. Assim, eu tô passando por uma fase que eu nunca passei na vida, um desafio novo. Mas é uma coisa que tá me motivando muito, tá me deixando, assim, tá me dando parece vida nova, sabe? Tá me dando muita energia, Desafios movimentam a gente, né, João? Movimenta e tá positivo isso em mim, sabe? Porque eu gosto de desafio, para fazer a coisa certa. E assim, você sabe disso, que eu tenho muita inspiração em você, nas coisas que você faz, o seu cartório. Eu sempre falo assim, como um modelo de cartório, Obrigado. Uma pessoa, modelo de pessoa, né? De titular, de pessoa, de amigo. E eu sempre quando estou indo, assim, pensando nas coisas de São Paulo, a cabeça não para a gente querer ajustar, dar oportunidade para as pessoas. Sabe quando a gente falou esse negócio de, chega, manda todo mundo embora, não sei o quê, tem muita coisa assim. E eu sempre, quando às vezes eu tô pensando assim, não, peraí, vamos dar uma chance. E essa pessoa aqui, mas talvez ela tá desmotivada. Vamos motivar e vamos dar uma chance para ela crescer. Eu quero implantar tudo isso lá no 8º, que é dar uma esperança nova para essas pessoas que estão lá e saber que, não fazendo coisa errada, sendo tudo certo, assim, instigar eles a estudar, a querer conhecer, a querer evoluir lá dentro e dar oportunidade. Porque não tem coisa pior para uma pessoa, às vezes, trabalhar, sabe, eu nunca vou progredir aqui dentro. Sim. Ele fica desmotivado. Verdade. Então, eu tenho tanto desafio ali dentro, tanta coisinha, e eu me inspiro muito nas coisas que, sabe, que eu vejo você, como você trata, tudo que a gente... E, de fato, você falou um negócio. Quando eu estava muito desanimado da atividade, justamente por coisas que eu via errado, foi quando eu te conheci mais, a gente começou a ficar mais amigo. E aí eu comecei a falar, não, esse cara aqui, ele é diferente. Tem uma esperança ainda. É sério, eu conto isso pra muita gente. Você me deu uma esperança não, tem pessoa boa no mundo ainda. Calma, não é do jeito que você tá pensando. Que todo mundo que tá indo pra cartório agora tá, assim, deslumbrado. Não, tem esperança. E aí, outros amigos vieram, né? Hoje nós temos um grupo de amigos aí que a gente conhece, mas tudo começou. Então, meu desafio, minha vontade agora é seguir muita coisa que eu acabei aprendendo com você nessa nossa amizade, que eu vejo que você faz, implantar isso dentro de um cartório da capital e mostrar para todo mundo que dá para crescer dentro do cartório sem fazer nada de errado. Com nada certeza. de errado. Tem que fazer tudo correto.
Aliás, Nada. fazendo correto, não só dá pra fazer, como a gente vive mais tranquilo. E o Rafael tem a oportunidade de fazer o correto, porque ele tá começando do zero, ele não tá É. pegando um cartório. Eu falei isso pra ele desde o começo, falei, tua sacada de pegar um cartório do zero Foi ótimo. foi a melhor. Eu porque falei pra ele que eu achava É. que ele fez ele fez uma das grandes escolhas do 12º concurso. Sim, e um menino de 30 anos, Menino bacana, bater menino no de bem. peito, Menino e, de bem. né, pegar um cartório na capital. Menino de bem. Cara, ele merece muito ir pra frente ali e do jeito certo. Vamos ver se o Rafael vem aqui falar com a gente. Vai vir, certeza. João, muito boa sorte pra você nessa nova Obrigado, etapa. irmão. Que Deus abençoe Obrigado. sua caminhada. Eu vou lá visitar vocês no Tô oitavo. esperando, já tem um monte de fã teu lá que Iremos. tá esperando essa visita. Depois viu? da tua chegada formal, você vai me avisar que eu vou lá almoçar com vocês. Não, vamos Você sim. estando lá oficialmente, a gente vai lá. Quero participar desse processo porque eu gosto muito de vocês. Aliás, e olha as que pessoas ideia. vão ganhar com isso. Gostaria que você até desse uma palavrinha com a turma toda lá, Vamos? com Vamos. essas mensagens positivas Vamos. que você Temos passa. que fazer isso. Temos muito que levar. bacana. Temos que levar essa mensagem de mais tranquilidade, de mais amor, É. de mais coisas boas para o ambiente que a gente Isso. vive. E eu quero te agradecer pelo tempo que você dedicou pra Eu que gente aqui. agradeço, Foi é uma muito honra. bom, uma honra ter você aqui. Agradecer a todos vocês que estiveram conosco em mais esse episódio do DGCast. Lembrar que se você tem indicações de convidados, coloca nos comentários aqui, dá para deixar nos comentários uma indicação, qualquer comentário que você queira fazer a respeito do nosso conteúdo, nós trabalhamos as respostas posteriormente. Quem gostou do conteúdo, duas coisinhas que a gente sempre pede para materiais do YouTube, deixar o like, porque isso gera uma relevância maior para o nosso canal, e também compartilhar o vídeo. Tem uma setinha embaixo aqui do vídeo, você pode clicar nela, manda o vídeo para outras pessoas, manda lá no grupo de WhatsApp de quem você conhece, para que essas pessoas assistam. E lembrando também que se você não ainda se inscreveu no nosso canal, se inscreva para poder receber os futuros episódios aí todos em primeira mão. Foi uma honra ter vocês aqui, toda a minha gratidão, João, público, e estaremos juntos em breve. Um abraço. Valeu!